Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos que se encontram aqui presencialmente na nossa casa. Boa noite também aos que nos acompanham através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se todos acolhidos e abraçados pela nossa casa. Eu gostaria de fazer um convite, principalmente porque tem gente nova na casa, que nós temos um momento diário de oração todas as manhãs, a partir das 9 horas. Dura um pouco mais de 25 minutos. E é um momento que chamamos Jesus à nossa casa. É um momento ótimo de começar o dia, onde fazemos a nossa prece em conjunto e que nos asserenamos para tocar o nosso dia. Aqueles que desejarem a magnetização das águas podem separar um recipiente, um copinho, uma garrafa, e ao final da nossa tarefa, os benfeitores espirituais que nos auxiliam na casa farão a sua magnetização. Então eu peço a todos que me acompanhem na prece inicial. Vamos buscar uma posição confortável, serenando os nossos corações, acalmando as nossas mentes, os nossos pensamentos, pedindo as bênçãos de Deus, a presença meiga de Jesus, pedindo que nos facilite a compreensão dos seus ensinamentos, que serão trazidos através da exposição dialogada. Pedimos também a presença dos benfeitores espirituais que nos auxiliarão no desenvolvimento desse trabalho. Que possamos compreender os ensinamentos de Jesus e levá-los para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, nos tornando cada dia pessoas melhores, amando mais o nosso próximo, sendo mais benevolentes, praticando o perdão, a humildade, a caridade e a indulgência. Certos desse amparo, pedimos então a licença para iniciarmos a atividade de hoje. Que assim seja. Lembrando que a atividade hoje é dialogada, então todos podem participar, trazendo seus apontamentos, seus comentários, suas perguntas. A qualquer momento é só levantar a mão e os de casa, que nos acompanham pelo Facebook, é só colocar seu comentário ali que será respondido. Então, o trabalho de hoje é o que ocorre com as crianças após a morte. Então, vamos refletir e quem vai conduzir essa palestra é o Sr. Paulo Salerno. Bom trabalho, Sr. Paulo. Obrigado, Beth. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos que estão aqui na nossa casa. Sejam também bem-vindos todos que nos assistem pela plataforma do Facebook. Sejamos todos nós abençoados. O nosso trabalho, como ocorre todos os sábados, ele é dialogado. Isso significa dizer que conto com a participação de todos para alcançarmos um fim que seja útil para todos nós, um entendimento maior. E a pergunta que vamos procurar responder hoje: o que ocorre com as crianças após a morte? Será que sabemos? Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 4, da pluralidade das existências, tem 3 perguntas muito importantes a respeito da sorte das crianças depois da morte. Isto é, o que ocorre com elas depois da morte. E na questão 197, para que nós possamos começar o nosso diálogo, está assim expresso. Pergunta: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Resposta: algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu.
à luz da nossa experiência, da experiência de pais e de mães, como nós vemos os nossos filhos? Como nós observamos eles no dia a dia? Temos eles em conta de alguém especial, alguém com uma lucidez maior, alguém com uma inteligência maior, ou alguém que ainda esteja muito necessitado dos nossos cuidados para bem orientá-los no proceder da vida, no bem proceder da vida. O que cada um aí pode nos trazer a respeito dessa experiência que vivenciamos nas famílias? Luiz. Na verdade, o espírito, quando vai encarnar, ele passa por uma etapa de esquecimento, né? Então, assim, nessa etapa de esquecimento, ele então adquire como se fosse dar um restart, né? E aí, né, aparece então a pureza de coração que Jesus, né, fala que devemos, né, ter com o nosso próximo, essa pureza de coração comparada das crianças, né? Mas à medida que ele vai crescendo, então ele vai recebendo a semeadura dos pais e vai então se estruturando para a fase adulta para construir um mundo melhor em si, né? Então, o que aparece no início, na fase da infância? Uma pureza de coração e um mundo novo que ela está chegando, né, para se construir. É isso aí. Então, o Luiz traz essa contribuição para dizer que nós passamos por uma fase ali de esquecimento e que logo vamos buscando, então, esse despertar, e essa consciência despertando, nós vamos nos apresentando, então, como era. Mas fica ainda no ar nessa questão que o Luiz fala. E de onde trazemos o conhecimento que vamos agregar com o conhecimento que recebemos? A criança vem zeradinha para cá? Não. Fazia existências anteriores. Ah, então ela vem com o conhecimento, com as suas aquisições anteriores. Sim. É isso, Grátis? Todos nós. Todos nós, não só a criança, todos nós. Sim. Até porque já fomos crianças. Sim. Tá. Então, nesse aspecto, nós trazemos uma bagagem de conhecimento, tanto no campo da inteligência, quanto no campo da moralidade. Em cima dessa bagagem ou dessa base, nós teremos a oportunidade, se assim for o caso, de receber mais conhecimento transmitido pelos nossos pais e pela sociedade como um todo. É isso? Isso mesmo. Então é como se fosse uma construção. Viemos com a base e vamos aperfeiçoar essa base, dando a ela uma conformação um pouco melhor. Aí está a responsabilidade dos pais. Dos pais. Então o Luiz traz aqui a responsabilidade dos pais. Os pais geralmente são responsáveis. Geralmente são. São raríssimos os que não têm responsabilidade. A grande maioria é responsável. Pode não ter até consciência disso, mas ele exerce isso. Até pelo amor que já desenvolveu pelo seu rebento, pelo seu filho. Ora, quando nós buscamos então esta oportunidade da paternidade ou da maternidade, significa dizer que já nos preparamos para receber os filhos de Deus. E se estamos preparados, naturalmente que vamos ter sucesso. Mas o que mais importante me parece, mas antes de eu dizer o que me parece, tem comentários aí, né? Comentário, sim. Tem um comentário da Antônia Tota que diz: precisamos muito auxiliar nossas crianças a se tornarem seres fraternos, através do carinho, da atenção, para que ela desperte para o bem. Ó, a Antônia Tota fala dessa responsabilidade dos pais. Sermos fraternos com esses irmãos que reencarnam por nós, através do carinho, da atenção, para que ela desperte para o bem.
Mas algumas já despertaram para o bem, não é? Mas aquela que ainda não despertou, é tarefa dos pais despertar para o bem essa criança. Há crianças que já de tenra idade demonstram a sua bonomia, o seu amor, o seu carinho, a sua participação, a sua interação na família. E outras ao contrário, são aquelas de difícil trato, aquelas que nos trazem a dificuldade, que fazem cobranças, que nos desafiam no sentido de colocar-nos em xeque, e também desafiam no sentido de fazer com que nós criemos superações. Bem, isso no tocante à encarnação, mas o nosso tema é depois da morte. Uma criança que morre em tenra idade, o que acontece com ela? Nós estamos falando daquilo que nós observamos no dia a dia no seio das famílias. Mas geralmente as famílias são tocadas de muita dor, de muito luto, de saudade mesmo, quando uma criança morre. E o que é feito dessa criança, portanto? Esse é o nosso trabalho de hoje. Alguém tem alguma notícia? Então vou colocar aqui mais uma pergunta, que é uma subpergunta, é a pergunta A da questão 197. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado do que o de seu pai? Já estão dizendo aqui com certeza. Parabéns. Já se adiantaram na resposta. E a resposta é: isso é muito frequente. Tanto é que vocês responderam de pronto. Né? Mas, e o Espírito ainda diz assim, dentro da sua resposta, ele faz uma pergunta: não vedes vós mesmos tão a miúde vezes na terra isso? Sim. Por isso que a gente respondeu aqui com tanta naturalidade: sim, muitas vezes a criança é mais inteligente, é mais desenvolvida que os pais. Por que será isso? Agora a minha pergunta: por quê? A miúde, os filhos são mais inteligentes e mais desenvolvidos que os pais? Porque ele já tem uma bagagem, uma construção própria dele, né? Desenvolveu inteligências, até a moralidade. Muitas vezes os filhos vêm nos trazer para o caminho reto. Então a Grátia Maria está nos dizendo que muitas vezes esses filhos se tornam, portanto, a motivação para os seus pais se melhorarem, porque já são criaturas melhores, os filhos. Né? Mas também tem outra razão: por que esses filhos mais desenvolvidos nascem? Para o progresso da humanidade. Porque cada um que nasce mais evoluído, o próximo que nascer será mais evoluído ainda. Sim. E aí, a grande preocupação de nós é em aceitar isto. Os pais geralmente não aceitam que as crianças saibam mais. Sempre nós achamos, os adultos, que temos mais razão que os filhos. Mas isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Nós nos achamos mais inteligentes e mais desenvolvidos que os filhos só porque somos mais velhos. Por quê? Tem uma palavrinha que decifra isso. Orgulho. Orgulho. Ah, quem é tu, guri? Eu sei mais que tu. Isso é orgulho. Eu vivi muito mais que você. Já tenho mais estrada, como se diz, né? Não é bem assim. Então essas crianças vêm muitas vezes... Mas e se ela morre em tenra idade? E aí? O que é feito dessa criatura? Por enquanto ainda estamos buscando, trazendo aqui para o nosso dia a dia. Eu quero saber do outro lado. Ela veio e volta para o mundo espiritual. Nosso amigo lá? Eu acredito, justamente falando com base dessas bagagens que já teve essa vivência, ele parte, morre um bebê ou um jovem, porque cumpriu a missão dele. Qual é o teu nome? Rafael. Rafael traz a resposta ideal. Ele já
aproveitou o que tinha que aproveitar aqui, veio trazer o seu recado, deu o recado, foi embora. O carteiro, quando nos entrega a carta, não fica esperando que nós abramos a carta. Ele entrega a carta e vai embora. A criança, a mesma coisa. Trouxe o seu recadinho. De repente a família deveria passar por aquele processo também. Exatamente. Também, geralmente, a desencarnação de crianças em tenra idade é uma prova para os pais. Um desafio. Porque também eles aprendem. Todos nós aprendemos, porque a perfeição de Deus é absoluta. Então Deus não coloca a criatura em risco, por assim dizer, e não aproveita esses momentos. Tudo é aproveitado para ambos os lados. Para a criança que veio, trouxe a sua participação, cumpriu a sua tarefa e volta. E os pais para aprender também o desapego, o seu amor, a oportunidade da maternidade e da paternidade. Porque o dom da maternidade e da paternidade é um dom divino. E precisamos honrar isso de uma forma consciente. Muitas vezes esse espírito também, ele veio somente cumprir nesse pequeno espaço de tempo algo que ele não cumpriu na encarnação anterior. Algum tempo que ficou para trás. Pode ser tanto isso positivo, como pode ser negativo, de repente num acidente, alguma coisa que ficou para trás que ele está pagando agora. Agora está resgatando, Está vindo aí para trazer o seu equilíbrio com a lei, Mais perguntas aqui na nossa... Os nossos amigos que estão nos assistindo pelo Facebook, por gentileza, mande a sua pergunta ou mande a sua opinião. Queremos saber o que vocês pensam a respeito da sorte das crianças depois da morte. O que acontece com elas? As crianças vão para o plano espiritual, para um lugar determinado para receber espíritos de crianças desencarnadas e recebe assistência de espíritos que estão preparados para essa recepção, até que eles se conscientizem que não são crianças e saiam dessa colônia, vamos dizer assim. A Beth está nos dizendo que as crianças, geralmente, quando desencarnam, elas vão para um local, um ambiente, onde ali serão acolhidas, até que façam o seu despertamento no mundo espiritual. Se preparando, então, para voltar à sua condição de espírito adulto. Porque a criança é um espírito velho. Tem muitas encarnações. Ela só é criança, bebê, nessa atual encarnação. Lá no plano espiritual, ela passa por esse momento até que desperte. Veja, é como nós aqui. Nós vamos dormir e na hora que vamos dormir, no minuto, no segundo, nós não nos lembramos disso. Quando é que nós nos lembramos que dormimos? Quando acordamos. Então aí a gente vai saber quantos minutos dormiu ou quantas horas. No mundo espiritual é mais ou menos semelhante a isto. Nós saímos da vida física nessa dormência, nesse adormecimento, nos preparando para o despertamento no mundo espiritual. Isso pode levar algum tempo. Quando nós despertamos lá, a nossa consciência torna-se objetiva de novo, ela volta. E aí é só uma questão de tempo para readaptar o perispírito à forma humana adulta. Questão de pouco tempo. E a mãe tem também a possibilidade, durante o sono, de ir até esse lugar no plano espiritual para cuidar desse filho enquanto ela dorme. Exatamente. Então a Beth também fala que podemos aí, as mães, os pais, visitar esses filhos no mundo espiritual em sonho. É possível. Mas cabe a nós também facilitar a vida desse Filho de Deus que foi nos confiado e que voltou em eternidade para o mundo espiritual novamente.
Qual é essa responsabilidade? É de não escravizá-lo aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, mas dar a ele a liberdade. Os próprios Espíritos nos respondem em uma outra questão a respeito desse apego à matéria. Quando eles dizem a respeito dessas mortes, das desencarnações, e eles fazem ali uma analogia para nós entendermos esse processo. E eles perguntam, será lícito manter preso ainda o sentenciado que já cumpriu a sua pena? Ou deve ser libertado? Então, se ele voltou à pátria espiritual, ele foi libertado dessa prisão chamada corpo físico. E nós queremos aprisioná-lo ainda pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa dor, quando deveríamos libertar, dizendo simplesmente, Pai, Tu me deu. Se Tu está me levando ele, é porque Tu tens propósitos maiores que os meus para buscá-lo ele de volta. Entrega para Deus. Tem duas coisas aí. Fala, Luiz. Uma é o desconhecimento, né? Porque a pessoa, quando não conhece essa parte espiritual, ela se sente, né, houve uma perda. E quando ela conhece, né, então ela entende essa parte. Então, assim, o conhecimento é determinante para poder auxiliar esses que vão na tenra-realidade. Certo. Então o conhecimento nos liberta. Certo? Então, se o conhecimento nos liberta, pouco a pouco nós vamos adquirindo esse conhecimento. Mas nós já temos esse conhecimento. Afinal de contas, não é a primeira vez que estamos encarnados. Não é a primeira vez que somos pais. Não é a primeira vez que somos mães. Já fizemos isso milhares de vezes. Então já conhecemos. O grande problema é que nós somos apegados à matéria. Mesmo porque esses filhos não são verdadeiramente nossos. Eles são filhos de Deus, que Deus nos confiou para que auxiliasse no desenvolvimento espiritual deles na Terra. A Beth chama atenção a respeito da verdadeira filiação. A filiação é de Deus. Nós somos filhos de Deus. Os nossos filhos são filhos de Deus antes de serem nossos filhos. Temos e tivemos a grata satisfação de Deus confiar em nós um de seus filhos, para que nós pudéssemos aprender com eles, mas também pudéssemos preencher algumas lacunas que talvez eles apresentem aqui conosco. E eu pergunto, quem de nós confiaria um filho a uma outra criatura? Deus faz isso, por amor e por confiar em nós. Mas nem sempre nós correspondemos a essa confiança de Deus. Temos alguém na nossa página, Beth? Não temos? Por enquanto não, o pessoal está meio acanhado. Não, tá bom, mas nós temos o nosso... A aqui, ó. A questão também é que essa criança já teve outros pais, né? O Tosnildo está nos chamando a atenção de que a criança de hoje já teve outros pais, assim como nós tivemos outros. Eu pergunto, quantas mães nós tivemos? Pergunto às vezes, quantas mães eu tenho? Eu tenho uma. Não, tu tem uma nesta encarnação. E as outras? Tu tivesse mãe também nas outras encarnações. Tu tem amor pelas outras? Claro que sim. Como? Amando essa de agora. Porque tudo está interligado. Quando eu amo essa mãe atual, eu estou amando todas as outras anteriores. Quando eu não amo esta de agora, desta encarnação, eu não estou amando as outras passadas. Esse sentimento é o meu. Não é com relação à mãe. É eu com relação à mãe e não a mãe com relação a mim. Mais algum comentário? Obrigado, Tosnildo. Rosane?
mesmo com toda a dor, né, do sentimento de uma mãe, de um pai, no desencarne de uma criança, todos compreendem essa dor, esse sentimento, né, que os pais só vão conseguir também superar a dor através de uma fé. Então aí é o momento de despertar também no pai e na mãe esse sentimento de fé e de humildade aos desígnios de Deus. E uma forma que eu acho assim que para um pai e para uma mãe demonstrar o amor, né, pelo filho que partiu, é exatamente a libertação. Esse sentimento de aceitação de que aquele ser está numa situação melhor, agradecer a convivência que teve naquele período que conviveu na matéria e libertar. O amor vai continuar, todo o sentimento que ele tem por aquele filho vai continuar, mas ele vai ser mais suavizado, porque quando tu sente que tu libertou, né, que tu sabe que vai para uma caminhada, vai continuar sendo teu filho, tu vai continuar amando, ele vai continuar te amando, esse sentimento dá um consolo para os pais, porque sabe que esse amor vai continuar. Isso aí. E todas as vezes que faz uma oração pelo aquele ser, realmente está acariciando e vivenciando novamente esse sentimento. Sim. Com o tempo, essa dor diminui e fica aquela saudade gostosa, aquela saudade que tu não diz o filho que desencarnou, tu diz o meu filho. Meu filho, não importa se ele está encarnado ou desencarnado, porque continua sendo teu filho. Então, quando há esse sentimento, né, a maior prova de amor que um pai e uma mãe pode dar para um filho quando acontece o desencarne, é essa libertação. Por amor eu te liberto. É isso aí. Então, veja, essa é a compreensão nossa, né? De que nós precisamos libertar essas criaturas, mesmo sendo um adulto que desencarne e tal, é um procedimento mesmo. Nós não podemos nos apegar às pessoas, mas desejar a ela e fazer todo o bem possível para que ela possa dar seguimento ao seu projeto evolutivo. Temos aí um comentário do Tusnildo, que eu vou ler ele aqui, ó. Nada nessa vida é por acaso, absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Chico Xavier. E a Antônia Tota também traz aqui a questão do afeto. Diz: o afeto que sentimos por nossos filhos é natural, do contrário não teríamos tanta dedicação por eles. O apego a eles faz parte, o apego amoroso, né? Mas vamos responder a pergunta inicial, porque o nosso tempo já se esgotou. Não sei se o relógio está certo ou não, mas pelo menos é 20h02. Certamente que o relógio nos escraviza. Na subpergunta A da questão 199 está a grande resposta. Por que ocorre a morte prematura das crianças? Que sucede, portanto, ao espírito de uma criança que morre pequena? Recomeça outra existência. Nada termina. Recomeça outra existência. Por que deve recomeçar outra existência? Lei de progresso. Lei de progresso. E como nós ainda somos muito atrasados, precisamos de várias existências para chegarmos à angelitude, a sermos espíritos puros. Isto é, quando chegarmos nessa condição de espíritos puros ou de angelitude, nós não necessitaremos mais das
encarnações. Poderemos até reencarnar ou encarnar por missão, mas não mais por prova ou por necessidade de aperfeiçoamento. Foi um prazer tê-los aqui conosco, vocês todos que estão presentes e todos vós que estão nos assistindo aqui pelo Facebook. Desejo a todos um final de semana feliz e um domingo abençoado. Boa noite. Vou passar a palavra agora para a nossa irmã Beth para dar continuidade à nossa atividade. Muito obrigado. Muito obrigada, seu Paulo. Mesmo porque, quando existe amor, a gente não perde ninguém, né? A gente vai se reencontrar. Então não existe perda. Isso a gente não pode esquecer. Então vamos dar continuidade à nossa atividade. Como todos os sábados fazemos uma irradiação aos suicidas. Eu peço a todos vocês que se concentrem na oração, para que possa essa prece chegar até eles e dar um consolo, dar um carinho, que muitos deles precisam. Então ainda conectados com o plano maior, com Deus, pedimos assistência e luz aos irmãos suicidas, pedimos aos benfeitores que alcance esse irmão que tenta agora o suicídio ou que está pensando em cometer o suicídio, porque está aflito, porque não consegue lidar com as aflições da vida, com as cobranças do mundo material. E pensa em pôr fim ao corpo físico, imaginando que com o fim do corpo físico terá fim também as suas aflições. Ele se engana, Pai. Pondo fim ao corpo físico, trará para ele ainda mais sofrimento. Que esse irmão receba o braço, o ombro amigo que falta, a palavra de carinho, a atenção. Alguém que possa ouvi-lo, sem julgar. Que ele seja atendido também pelos benfeitores espirituais, que através da prece chegam até ele. Que ele entenda que a vida é muito especial, é um dom que Deus deu, é uma oportunidade que Deus deu a cada um de nós, de passarmos por provas, sim, mas de crescermos, de evoluirmos e de pouco a pouco atingirmos a angelitude. Que esse irmão não desista, que ele saiba que Deus não abandona nenhum de seus filhos. Rogamos também por aqueles que já cometeram suicídio e que vagam pelo vale dos sofrimentos, pelo vale dos suicidas, entendendo lá que não deveriam ter posto fim ao corpo físico. Lá eles entendem que o sofrimento é ainda maior, abreviando a vida, sem que seja da vontade de Deus. É uma transgressão à lei divina, mas que eles sejam acolhidos pelos trabalhadores de Maria, que sejam esclarecidos, acolhidos e que recebam a oportunidade de uma nova encarnação e que venham com bastante resignação para cumprir suas provas. Pedimos também pelas famílias enlutadas que muitas vezes não entendem o que levou esse ente querido a cometer o suicídio. Elas sofrem sem entender o motivo. Que Maria abrace a todos, que envolva a todos em seu manto sagrado, levando o lenitivo e o seu amor de mãe. Que assim seja. Então vamos à etapa final da nossa atividade, que é o passe. Eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem, por gentileza.
Então vamos todos concentrados ainda para receber o passe, pedindo aos benfeitores dessa casa que nos envolvam em luz, em paz, em amor e serenidade. Que cada célula do nosso corpo seja tocada e que traga bom ânimo a todos nós. Que essas energias benfazejas nos envolvam a cada um. Pedimos também a presença desses benfeitores nos nossos lares e que façam asepsia de cada ambiente, deixando lá todos esses fluidos benéficos, benfazejos, deixando o ambiente com serenidade e que envolva todos que lá estiverem também nesse passe. Pedimos a fluidificação das águas expostas e que nela seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Assim, certos de todas essas bênçãos aqui recebidas e cheios de gratidão, pedimos autorização para encerrarmos a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença, pela colaboração e pela participação. Que todos possam voltar para os seus lares, com seus protetores, e que todos tenham um ótimo final de semana.